Olá, bom dia. Marcos Amorim dos Semeadores Digitais aqui, pronto para mais um encontro, o nosso sétimo encontro. Bom dia, professor José Dilson, Bruno Pita. Bom dia, bom dia. Vamos lá para mais um encontro. Vamos tirar mais proveito aí dessa boa relação. Então, Maravilha. façamos um excepcional dia. Assim seja. Assim seja. Ok, vamos lá. Qual será o tema hoje? Quem vai puxar aí? Eu tinha proposto ontem, a gente em algum momento falar sobre a figura da autossabotagem, né? Então, se alguém não tiver algum outro tema que a gente possa explorar, podemos trabalhar isso. Parece ser um excelente tema para a gente abordar, né, hoje. E até meio que uma certa continuidade do tema anterior, né? No tema anterior a gente estava falando sobre dopamina. E se a gente observar sobre esse viés aí da autossabotagem, um vício nada mais seria do que uma autossabotagem, né? Porque é o caminho mais fácil para você aliviar, né, aquele sentimento que você está sentindo, mas no final das contas acaba não resolvendo, né? Acaba piorando a situação, porque você acaba se arrependendo do que fez, né? Na maioria das vezes, ou se sentindo cada vez pior. A questão da alimentação, por exemplo, né? Tá ansioso, e aí você vai lá e come um pote de sorvete. Aí depois você se sente mais ansioso ainda, porque você comeu um pote de sorvete e vai ficar gordo. Não resolveu o seu problema. E interessante isso, falando particularmente da alimentação, porque lembro que eu estava conversando com uma amiga minha, Poliane, o nome dela, falando sobre esse processo, né, de você sentir ansiedade e de você descontar na comida. E eu, particularmente, né, eu e ela acreditamos que nós somos seres, né, possuímos energia e que, de uma certa forma, é como se a gente estivesse inserindo a nossa energia de ansiedade dentro daquele pote de sorvete, daquela coisa que você está comendo. E essa sensação, esse vazio, né, acaba voltando para você quando você ingere aquilo. Então, tipo, você lança ansiedade dentro da comida que você vai comer, você já está ansioso, come aquilo, então você multiplica a sua ansiedade, e é por isso que você come, quanto mais você come, mais você quer comer, porque você não está se sentindo alimentado, né, nutrido. Essa é a verdade. E aí depois pesquisando, eu acabei descobrindo que quando você simplesmente come, você está se alimentando, né? Você não está necessariamente se nutrindo. E é a nutrição que vai dar a saciedade, que você comeu bastante, comeu o suficiente e está resolvido. Lembro também de um vídeo do professor do Couto, ele falando dessa questão do alimento. Logo, tempos depois que eu tinha conversado com a minha amiga sobre isso, ele falava exatamente disso, da questão do alimento, né? De todo o alimento. Ele falou assim: duas pessoas preparam um sanduíche, o mesmo sanduíche. Uma pessoa coloca a energia dela ali dentro, né, de amor, de prosperidade, de alegria, de paz, e uma outra pessoa não tem energia, ela só suga, né, é um vampiro energético. Então, duas pessoas preparam o mesmo sanduíche, você come o de uma pessoa e se sente alimentado, você come o da outra pessoa e continua com fome. E aí eu lembro que quando eu vi esse vídeo, eu falei, rapaz, não vou mais comer fast food não, você é doido. Por quê? Quando você está preparando o alimento, você vai colocar a energia que você tem dentro dele, né? Então, se você está trabalhando num ambiente que você não está satisfeito com as condições de trabalho, que você vai para lá reclamando, aquilo ali para você é um sofrimento, qual a energia que você vai estar colocando dentro daquele lanche ali, né? E depois a pessoa vai vir, vai comer aquilo e vai se sentir como? Né? Muitas vezes não vai se sentir alimentado e vai começar a ter certas sensações e não sabe de onde vem aquilo. Então, eu achei muito interessante esse ponto. E é engraçado como a coisa vai se retroalimentando, né? Tipo, você tá sentindo uma determinada coisa, e você pode fazer alguma coisa para resolver aquilo. Aí você opta pela forma mais fácil. Isso acaba gerando um ciclo vicioso que vai te prendendo cada vez mais nesse ciclo de autossabotagem. Quem quer acrescentar aí? Vou deixar a Pita falar. Essa questão da autossabotagem
é interessante, porque primeiro você tem que partir de um ponto de saber o que é o que está causando essa situação, né? O que é autossabotagem. Na maioria das vezes a gente vai pensar que, porra, a gente está tentando, vamos botar por um exemplo, eu estou tentando executar um trabalho e aí vem aquela sensação de preguiça, coisa e tal, que me impede de realizar aquele trabalho. Eu estou me auto-sabotando. E aí você foca na questão da preguiça e fala, não, eu tenho que reverter isso aqui. Eu vou fazer alguma coisa para poder eliminar esse lance da preguiça. Vou, sei lá, vou fazer alguma técnica, alguma parada. Só que aí você, agindo dessa maneira, você vai estar indo justamente na contramão da parada. Porque tem algumas coisas que estão embutidas no seu lado inconsciente e você não tem controle. É o lance da força de vontade. Força de vontade é uma bateria que esgota. Você nunca vai vencer seu subconsciente. O poder que existe dentro dele ali o poder energético que tem dentro ali do subconsciente a bateria dele é muito maior do que o do seu consciente. Então você vai bater, vai bater, vai bater, vai chegar uma hora que você vai cansar de bater. É igual na estratégia de boxe, né? Que tem boxeador que ele fica só na defensiva ali e deixa o outro bater, 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 bater. Aí você pensa até, porra, o cara era favorito, mas tá apanhando. Tá apanhando nada, ele tá cansando o cara. Aí quando o cara tá cansado, ele parte para cima. Funciona da mesma forma, o lado inconsciente e do lado consciente. Você vai bater, 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 ele vai deixar você cansar, vai ficar só te olhando ali. No momento que você tiver de bobeira, a bateria esgotou, ele pau. Aí você, quando vê, já tá fazendo o negócio de novo. O caminho correto é você entender o que é que causa aquilo ali, qual é a sua necessidade básica que está levando a esse ponto da autossabotagem. E por mais louco que pareça, é sempre uma parada positiva que está por trás disso daí. É sempre alguma coisa que quer ou te defender de algo, ou quer te trazer alguma sensação boa. Então, o cérebro não está trabalhando para poder quebrar você, ele está trabalhando para poder te fazer bem. Só que você tem que enxergar qual é o lance que está por trás daquilo ali. Por exemplo, eu quero, sei lá, eu quero dar uma palestra. E aí, na hora, vem aquela sensação ruim no estômago e tal. E aí, na sua mente, vem aquela voz assim: porra, não vá que é barril. Não vá, deixa isso pra lá, não sei o que, não sei o que. Aí você, porra, eu tô me auto-sabotando. Só que aí, se você entender o que é que tá por trás, na maioria das vezes, sua mente vai estar falando assim pra você: porra, velho, você não sabe quem é que tá lá, velho. Possa ser que tem um monte de gente lá que não dê nem atenção para o que você vai falar. Você vai se sentir envergonhado lá na frente, ou alguém vai criticar você, você vai ficar frustrado lá na frente. É melhor você ficar de boa aqui, que não te aconteceu nada. Você fica tranquilo aqui e a gente volta para casa e tá tudo certo. O intuito disso é defender você, é proteger você de uma possível vergonha, de uma possível frustração. Não tem nada de negativo por trás, diferente do que todo mundo pensa. O lance é que você tem que chamar. Eu gosto de fazer o seguinte exercício, né? Eu paro e eu imagino que eu estou numa mesa ou numa sala, tipo, eu estou numa sala de reunião e aí eu deixo todas as sensações chegarem. Aí eu deixo o sentimento de medo chegar, eu deixo o sentimento de raiva chegar, eu deixo a felicidade, a tristeza, todos, exatamente todos, e cada um vai pegando sua cadeira e vai sentando na mesa da sala de reunião. E eu trato todo mundo igual. Tipo, eu não trato a tristeza diferente do que eu trato a alegria. Eu trato ela de boa, são sentimentos iguais ali. Eles tratam de pontos diferentes, mas eu sei que no final todos estão querendo me trazer algo de positivo. Então eu trato todo mundo igual. E aí eu escuto o que é que cada um tem a dizer.
da sua parte. Nessa que eu escuto o que cada um tem a dizer, eu vejo o que é que está realmente por trás daquilo ali, faço minha balança, meu balanceamento, e aí eu consigo entender e consigo dar o suporte para aquilo. Por exemplo, voltando ao ponto que eu estava falando, você está tentando executar um trabalho, mas dá uma preguiça. Então, o que que aquilo ali está querendo me, me propor? Porra, eu tô ali, aí dá uma preguiça e tal, porra, mas na verdade é porque ele quer que eu tenha um momento, aquele que a gente estava falando ontem, da dopamina. Ele quer me dar um momento de relaxamento. Aí eu, porra, quer um momento de relaxamento suave, então. Eu vou parar aqui uns 5 minutos, uns 10 minutinhos, faço a meditação, relaxo, deu o que ele queria, volto pro trabalho. Era só isso que ele queria propor a você. Um momento estava sentindo uma tensão no seu corpo, queria te dar um relaxamento. Então, quando você entende, é mais fácil de lidar com as sensações, com os sentimentos, é mais fácil de lidar do que de você ir contra. Porque quando você vai contra, acontece o que eu estava falando antes. A mente ele vai continuar fazendo a mesma coisa porque você não entendeu o que é. Aquilo está escondido e vai continuar agindo escondido. E aí você não identifica, vai continuar batendo de frente e vai continuar não dando certo. Então, o caminho que eu acho mais, mais viável é justamente esse, de você entender e você utilizar aquilo como ferramenta de negociação, digamos assim. Até para o fato de você dar uma recompensa. Ah, eu me vi uma vontade, estou fazendo aqui, vi uma vontade retada de assistir uma série no Netflix. Usa como recompensa, então. Fala, não, eu entendi o que é que você quer me propor. Eu também quero, eu gosto disso aí. Então faz o seguinte, quando eu terminar, a gente vai e maratona uma série. Pronto, fechou. É muito mais fácil dessa forma. Maravilha! E aí, Fernandão? Bom dia, eu Bem-vindo, dei meu uma irmão. sumida aí, não foi do grupo? Pois é, Essa rapaz. semana. Importante Mas, você tá mas tá de vivo aí, boa. tá com a É gente. porque essa semana tá corrida aqui. Tá uma bagunça essa casa que não tem nem onde. Ah, Maria. Tá osso aqui, viu? Mas tranquilo, meu irmão. Mas você viu lá a gravação? Dei uma olhadazinha ontem. Porque ontem não teve tempo, foi praticamente nada. Eu só dei uma olhadazinha por cima. Eu vi uns livros que vocês jogaram, não foi? No grupo. Sim. Eu É maravilha. vou dar uma lidazinha no grupo. Maravilha. Nesse livro que eu quero dizer. Nesse livros, né? A gente está falando hoje, o nosso tema é autossabotagem. Já vivenciou isso? Demais. O tempo todo. Bom, Principalmente. eu vou dar uma descida aqui no comentário. A parte, depois, se você quiser. Você quer falar um pouco sobre isso? Você quer começar falando? Pode continuar. Então, beleza. Vou falar aqui um pouquinho e você dá continuidade, tá certo? Pronto. Nós trabalhamos aqui no meu microfone, pois é. Não foi aquilo que eu falei sobre essa proposta da autossabotagem, porque para mim é uma das coisas que mais me afetam. A autossabotagem na minha vida é muito forte. Eu tento trabalhar bastante isso, mas aí Peter colocou uma coisa aqui interessante. Que a força de vontade não é suficiente contra a autossabotagem. Né? A gente precisa realmente aprender a causa. E aí é que está o grande quê da questão. Eu acho que para você conseguir vencer essa coisa da autossabotagem, além da recompensa, que é uma técnica muito boa, mas acho que você precisa também entrar um pouco mais em você mesmo. Né? Eu vejo isso o tempo todo, tem coisas que eu gosto de fazer, acho que aquele tema de ontem, né? Até já comentaram aqui, termina complementando, a autossabotagem termina complementando aquele tema de ontem, que foi a figura aí da dopamina, né? A gente falou ontem, e acho que uma coisa tem a ver com outra. Então, como isso tudo tem a ver muito mais com o subconsciente, então
e ele sempre te conduz ao que é melhor para você do ponto de vista dele. A autossabotagem, na verdade, é um caminho que o cérebro trabalha para te colocar em zona de conforto. Não, fica aqui, meu filho, que eu sei que você está bem, né? Aqui você está confortável, aqui você vai... Ninguém vai mexer com você, você não vai se frustrar, você não vai perder. E aí entra todo esse processo aí, até que Peter comentou, um exemplo, uma palestra que você poderia dar e se sobressair na situação, ou um trabalho que você pode fazer e ganhar um dinheiro, ou alguma coisa que de repente vai criar uma rentabilidade para você, mas tudo aquilo de alguma forma mexe lá no seu subconsciente, ele não deixa você produzir. Então, não, vá fazer aquilo que você gosta, pô, muito melhor, pô. Faça aquilo que você gosta, que é bem legal. Porra, mas aquilo que eu gosto é super legal. Mas e o retorno financeiro disso? Se eu for fazer aquilo que eu não gosto, eu vou ter um retorno financeiro interessante. Mas aí o que acontece, cara? Você vai, começa, estrutura, porra, massa, não sei o quê. Daqui a pouco você não consegue avançar. Tem coisa assim que é de lascar. Vou dar um exemplo bem interessante aqui, né? Eu fiz um trabalho recentemente, tive um contato recentemente de uma empresa que me contatou para fazer um treinamento. E aí, pô, beleza, mandei a proposta e tal, é um treinamento em company, são 3 dias de treinamento, um negócio super legal aí, rentável, massa. E aí o cara fez o seguinte, o cara me mandou para mim uma relação de documentos, para eu poder fazer o cadastro. Eu sou simples, você vai fazer um cadastro de documento, porra, botar lá os dados e tal. Só que acontece, a minha empresa, que na verdade era um MEI, que eu transformei no Simples, eu terminei não fazendo uma série de procedimentos padrão, né, para poder lá firmar e não abrir nenhuma conta para ela, por exemplo. E aí, porra, quando o cara pediu os dados da empresa, eu pensei, porra, e a conta que eu não tenho? Rapaz, não, eu vou ver como é que eu faço, vou resolver esse negócio, falei com um amigo meu, ele, não, eu vou resolver para você. Resultado, o negócio rodou. O cara me cobrou umas 2 vezes, eu falei, porra, eu não consegui encarar esse negócio, cara. E aí, quando foi um belo dia, o cara me ligou, e falou assim, rapaz, você não mandou seu cadastro ainda. Eu falei, não, mas é porque com esse negócio de coronavírus, desculpa, esse rapaz da porra. Não, eu não consegui organizar não, tal. Mas assim, eu tô com um problema, rapaz. Aí comecei a falar com ele do problema. Ele falou, rapaz, não tem problema não, pô. Arranja, você não tem uma outra empresa, alguém que pode... Eu falei, opa, tem. Eu já tinha até pensado, né? Ele me deu a alternativa. Eu falei, pô, beleza, então eu vou fazer o seguinte, eu posso fazer assim? Ele pode, pô, não tem problema não. Aí a solução, na verdade, eu já tinha pensado nela desde o início, que era, na verdade, pedir para Marcos, né, os dados dele para poder fazer. Eu falei, porra, mas aí nossa mente, não, mas eu vou apresentar outra empresa, pô, mais isso, pô, mais aquilo. Resultado, isso foi quando? Foi em fevereiro, a gente está em abril. E até hoje eu não consegui mandar. Fui empurrando com a barriga o negócio e fui sempre dando desculpas, né? Para não fazer o negócio. E de alguma forma, não sei se constrangimento, não sei se vergonha, não sei que porra era, que isso poderia gerar. E aí a minha autossabotagem foi, porra, e se chegar no momento o cara, porra, quero o curso aí, velho, não vai fazer não? Eu falei, rapaz, vou. Mas aí, cadê a documentação? Essa documentação não vai fazer. Aí podia acontecer, cara, velho, você não mandou, eu não vou poder fazer. Perder um contrato, perder um trabalho, perder uma fonte, porque a porra da autossabotagem é dentro de você. E que não tem a ver com preguiça, nesse caso. Tem alguns casos que sim, mas esse não é. Era alguma coisa lá no meu subconsciente me preservando de uma situação de constrangimento, alguma coisa do tipo. Então, esse é só um exemplo, tem outras coisas também que a gente termina vivenciando e que te frustra pra caramba, né? Você tem assim, tipo a faca e o queijo na mão. E o pão também, às vezes, né? Só cortou o queijo, botou no pão, não comeu. Aí fica os 3 lá olhando para você, a faca, o queijo e o pão. E você tem uma inércia que você não consegue ir lá fazer a porra.
de juntar as três peças para se alimentar, por exemplo. Entendeu? É uma analogia que explica um pouco o que acontece na figura da autossabotagem. E é muito forte isso. É muito forte. Esse programa todo para fazer negócio ali, aí surgem outras coisas, pô, não, mas você tem nem de fazer aquilo que você quer fazer, que você pode fazer. E vai deixando para trás aquela coisa que seria importante para você também, entendeu? E isso é um processo que termina como é que chama, de puxando para baixo, né? Engraçado é que o cérebro acha que está fazendo o seu bem. E você consciente, porra, não, eu quero fazer diferente. Acho que é uma espécie de... A gente começa a entender a figura do depressivo, né? O cara que é depressivo, ele não tem ação para fazer porra nenhuma. Aí na questão de força de vontade, novamente aqui, né? Como o Peter falou, vai muito mais além. Vai o fato de você entender essa causa. E é por isso que esse tema está aqui na roda. Ver se a gente consegue se ajudar. Ok. Fernando, quer acrescentar alguma coisa sobre o tema? Acho que sobre a questão da autossabotagem, eu acho que isso aí é algo que no ser humano, eu acho que está no cotidiano e que eu penso que a pessoa tem que ter muita força de vontade para conseguir diminuir. Eu não sei se o ser humano consegue acabar com esse sentimento de autossabotagem. Acho que talvez assim seja é algo natural. Porém, eu penso que tem que ser trabalhado a forma de enfrentar a autossabotagem. Eu acho que o seguinte, o ser humano tem capacidades extraordinárias. Porém, eu acho que, não sei se há muito tempo atrás a mente do ser humano era dessa forma, ou ela passou a ser, vamos dizer assim, na modernidade, porque o ser humano tem uma capacidade de adaptação na situação ruim para ele, que é, como é que se diz, surpreendente. Digamos, eu trabalho em uma empresa que eu odeio trabalhar nela, vamos dizer assim, um exemplo hipotético. Então, eu me acostumo nessa situação que é pior para mim. É um trabalho que eu não me sinto feliz, porém, eu acho que então a autossabotagem na questão pelo seguinte, eu me acostumo numa situação que eu odeio, porém, eu me autossaboto para poder melhorar de vida. Melhorar de vida em que sentido? Procurar um novo emprego, sair desse emprego que eu odeio e ir para um novo. Eu acho que a autossabotagem ela entra em praticamente, acho que em praticamente tudo que a gente faz na área profissional. Porque eu acho que, assim, é algo meio até complexo para a gente entender. A gente às vezes se acostuma em uma situação difícil de viver, porém ela às vezes tem algum atributo que faz com que a gente continue, talvez é o salário, talvez se eu sair dessa empresa eu não vou conseguir outro emprego, ou talvez eu não posso sair pois eu tenho dívidas, eu não sei como vou poder arcar. Eu acho que acho que são motivos que a gente dá para a gente que essa autossabotagem ela sempre vá sendo uma barreira nas nossas vidas. Eu acho que algo que eu tenho vivenciado muito é a questão de alguns trabalhos. Sim, eu tenho alguns projetos para fazer, porém eu fico, mas e se isso aqui não der certo? Ah, mas será que o povo vai ver? Ah, eu não vou continuar não, porque vai ser perda de tempo. Eu acho que os pensamentos negativos são um grande empecilho. Eu acho que às vezes ser um sonhador, por mais que talvez o projeto não dê certo, eu acho que seja uma boa alternativa para tentar desviar um pouco desse lado negativo que a gente tem no cérebro. Mas isso aí falando assim a grosso modo, né? Acho que tem a parte científica que fala mais sobre isso. Acho que Pita até tem o conhecimento que ele, na questão do PNL, eu acho que tem, assim, tem coisas interessantes que fala. Eu acho que um cara que fala muito
sobre a mente humana, acho que é Pedro Calabres, alguma coisa assim. Ele é assim sobre a questão de decisão, o corte que nem sempre a gente consegue usar de maneira eficaz. A gente vai sempre pela parte da emoção e não da parte racional. Mas eu acho assim que a sabotagem, a autossabotagem, eu acho que ela vem, talvez ela tenha influência da forma que a gente viveu ou vem vivendo. Eu acho que ela também tem alguma influência, porque assim, eu acho que quando a gente já tá, digamos, naquela vibe de não dar certo, eu acho que tudo que a gente colocar na mente, automaticamente ela já entra como não vai dar certo. Vou passar a palavra aí para os nossos colegas. Ok. Eu me lembrei de um conteúdo que eu estava estudando que fala sobre as 4 virtudes cardinais, né? Está lá no livro de Platão, A República de Platão, que ele fala sobre temperança, coragem, prudência ou sabedoria, justiça. E é um caminho, né? Essas 4 virtudes que você vai desenvolvendo. E agora, vocês falando, me caiu uma ficha, eu consegui fazer uma correlação muito forte entre o processo da autossabotagem com a questão da dopamina e com essas 4 virtudes. O que eu enxerguei? A gente tem, normalmente, nós somos conduzidos pelo cérebro. Então, ele está sempre fugindo da dor, buscando prazer. Ok. Uma vez que eu entendo isso, eu sei que tem outra forma de viver. Né? Tem essa maneira de viver e tem uma outra forma. Qual é a outra forma? É a forma orientada a objetivos. Então, eu vivo da forma orientada a prazer. Ok, beleza. Como é que faz essa transição? Pelo que eu percebi, tem muito a ver com a questão da dopamina. Então, quando eu vivo orientado ao prazer, eu estou o tempo todo gerando picos cada vez maiores de dopamina no meu organismo. Isso faz com que eu fique preso nessa busca. Então, se eu estou preso nessa busca, meu cérebro vai trabalhar sempre economizando o máximo de energia e buscando o máximo de prazer. Isso é, pelo que eu vejo, que a maioria das pessoas vivem, 95%, 98% da população mundial. E aí, como é que você sai disso? O menino lá de 16, 17 anos, muito bom aquele vídeo dele, ele trouxe um negócio interessante, né? Então, poxa, se o problema é a dopamina, então vamos começar resolvendo pela dopamina. Aí a gente entra na primeira virtude, que é a temperança, né? O que é a temperança? Moderação, é a sua capacidade de dizer não a determinadas coisas. Então, quando você entra com essa virtude da moderação, você vai começar a enxergar quais são os vícios que eu tenho e que me prejudicam. Ah, esse. Entendi, ok. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso eliminar esses vícios. Como que eu vou eliminar os vícios? Primeiro, utilizando a moderação, né? A temperança, ou seja, eu não vou praticar esse vício. E é aí que a gente acaba, muitas vezes, caindo e voltando para o início do jogo. Porque a gente acredita que o simples fato de dizer não vou mais ter esse vício resolveu o problema. Na verdade, não. O que é que eu percebi que é mais eficiente? Eu estou falando sempre da minha experiência prática, tá? Do que eu estou vivendo, que pode estar errado ou não. Que você precisa substituir esse vício que você tem por um outro vício que seja positivo. Então, ontem a gente estava falando, né, do vício que vai acabar com você e do vício que vai fazer você se tornar uma pessoa melhor. Então, qual é a diferença? A diferença é que o vício que vai deteriorar você, você normalmente se sente mal depois disso. Você não produziu nada com aquilo, você não gerou nenhum bem maior. E o vício que vai levar você para frente é aquele que, quando você pratica e você termina, você se sente melhor, porque você, além de ter feito algo positivo, você fez algo que contribuiu para a sua saúde, para o bem-estar dos demais, das pessoas que estão à sua volta. Então, beleza. Como que eu faço agora para substituir esses vícios que eu tenho, que estão me prejudicando, por vícios que sejam positivos, que gerem bem-estar para mim e para os que estão ao meu redor? Então, aí entra a figura da dopamina. Esse conhecimento, eu acho que é a chave
Porque se você entende que o vício não é aquilo que você está praticando, mas é o pico da dopamina, então peraí, primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso reduzir esse pico da dopamina. O menino trouxe lá no vídeo, eu fui assistir ontem, achei bem interessante que você tem, a dopamina ela é um neurotransmissor, ele vai transferindo a informação de um neurônio para o outro. Quando você tem um pico muito alto, você tem muita dopamina disponível, o que é que acontece? Os receptores de dopamina, eles começam a ser bloqueados. O próprio cérebro faz isso. Então, por isso que você precisa ter cada vez mais dopamina para que você tenha a mesma sensação, porque os seus receptores estão bloqueados. Então, já está mostrando que tem uma coisa errada aí. Não é para ficar bloqueada, é para fluir a coisa. Tá, meu amor? Tá bom. Então, assim, quando você entende isso, qual é o primeiro passo? É desbloquear esses receptores do seu cérebro. Como que você vai fazer isso? Baixando o nível de dopamina. Sua dopamina está muito alta, então você precisa baixar para o cérebro entender, beleza, está resolvido aqui, agora eu posso desbloquear aqui os receptores novamente. E aí, quando você entende isso, fica muito mais fácil de você abandonar um vício. Porque você sabe, eu não estou abandonando o vício, eu estou baixando o meu nível de dopamina. E, paralelo a isso, o que é que você faz? Você vai começar a procurar fazer outras atividades que sejam benéficas para você e para os que estão à sua volta. Então, esse é o primeiro passo, pelo que eu enxergo aqui com respeito à autossabotagem. Uma vez que você começa a baixar os picos de dopamina no seu organismo, você começa a sentir prazer novamente em fazer atividades mais simples, como ler um livro, fazer uma caminhada, fazer uma atividade física, ajudar uma pessoa. Então, esses são os vícios que nós devemos praticar conscientemente. E à medida que você vai praticando esses vícios, você vai começando a perceber o seguinte, poxa, eu consigo fazer bastante coisa, né, com esse novo hábito que eu estou desenvolvendo aqui. Naturalmente, você começa a sentir falta, você começa a sentir muita energia, a receber muita energia e começa a pensar, onde é que eu posso gastar essa energia? Para onde eu posso canalizar essa energia? E aí você naturalmente vai começar a definir metas, objetivos para você. Né? Seria o segundo estágio. Nesse momento, você começa a se deparar com esses sabotadores que a gente tem. E tem um livro muito interessante chamado A Guerra da Arte. Né? Tem a Arte da Guerra, de Sun Tzu, e tem a Guerra da Arte, de um cara chamado Steven Pressfield, que ele fala exatamente sobre autossabotagem. O livro inteiro é falando sobre autossabotagem. Ele é, inclusive, um romancista, descreve lá o período da Grécia Antiga, da Roma, não lembro agora ao certo. Muito bom, inclusive os livros dele são indicados nas melhores faculdades do mundo, né, para estudo. E ele resolveu escrever um livro falando sobre autossabotagem. E aí, ele contando, inclusive, sobre o processo de escrever o livro dentro do livro, né? Que ele estava querendo escrever o livro e que a mente dele começou a dizer, rapaz, você é um romancista, você vai falar sobre isso, não entra nesse negócio não, o pessoal vai cair matando em cima de você, deixa isso para lá e tal. E aí ele falou que, por um tempo, ele até chegou a desistir de escrever um livro. E como foi que ele percebeu que era uma autossabotagem? Ele falou que quando ele parou de fazer aquilo, que ele começou a se sentir mal. Então aquilo, quando ele continuava escrevendo o livro, ele se sentia melhor. Então esse é um grande indicativo. O que é que você sente quando você se desafia, quando você faz aquilo que está lhe sabotando? Tipo, você está com medo de fazer. Ele fala no livro, eu achei muito interessante, que o medo, na verdade, ele não é algo que tem que estar que tá ali para parar você. Ele está ali só para te dizer, a partir daqui tenha mais cuidado. Inclusive, segundo ele, o medo é uma bússola. Então, é para lá que eu tenho que olhar e é para lá que eu tenho que seguir. Então, se você está com muito medo de fazer uma coisa, provavelmente é exatamente isso que você tem que fazer. A não ser que isso seja ser jogado no precipício. Aí não vale. Então, assim, se você está com muito medo de fazer aquilo, é provavelmente aquilo que você tem que fazer. E é muito interessante. Como é que você vai saber? Depois que você exercitar, que você fazer aquilo que você está com medo, normalmente você vai se sentir muito bem. E aí tem um ator chamado Will Smith, muito pouco conhecido, quase ninguém sabe quem é ele, que ele fala que as melhores coisas da vida estão do outro lado do medo. E é uma verdade. Então, beleza, passei pela temperança, que é a capacidade de dizer não, reduzir meu nível de dopamina, e agora eu estou começando a enxergar que eu consigo fazer muito mais do que eu achava que eu poderia fazer. Porque eu parei de ficar nesse jogo de fugir da dor e correr para trás do prazer e comecei a definir aonde eu quero chegar e a trabalhar para isso. Naturalmente, os meus vícios anteriores
vão começar a surgir. Porque para eu chegar onde eu quero chegar, eu preciso fazer coisas que eu nunca fiz. E se eu preciso fazer coisas que eu nunca fiz, eu não exercitei esses músculos. Então vai aparecer esses desafios, são os sabotadores. Como que eu faço para vencer esses sabotadores? Aí entra a segunda virtude, que é a coragem. E é interessante, porque eu ficava, quando eu me relacionei com esse conteúdo, eu ficava falando, qual é a relação que tem entre temperança, tipo, é como se fossem níveis. Primeiro temperança, depois coragem, depois sabedoria e, por fim, justiça. Aí eu, como que a temperança vai levar a gente à coragem? E eu não conseguia entender, não encaixava na minha cabeça. E hoje eu entendo plenamente. Se você é capaz de dizer não para uma coisa que você gosta muito de fazer, ou que você está acostumado a fazer, isso exige coragem. Então, próximo passo natural da temperança é a coragem. Seja para negar aquilo que você quer muito fazer, seja para, uma vez que você começou a mudar a sua vida para orientar ao objetivo, você vai começar a encontrar os obstáculos. Se eu quero chegar aqui, antigamente eu não queria chegar em lugar nenhum, queria ter o máximo de prazer e o mínimo de dor possível. Agora eu tenho um objetivo, eu sei onde eu quero chegar. Só que para eu chegar lá, tem uma pedra no meu caminho, né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. E eu preciso remover essa pedra. Como que eu faço isso? Através da coragem. Então a coragem é que vai me dar o estímulo necessário para vencer aquele desafio. Como que eu vou fazer isso? Aí entra aquilo que a gente estava conversando ontem, usar a dopamina de novo. Olha como a dopamina é uma chave, né, para tudo que a gente faz. Como que eu vou usar a dopamina nesse sentido? Eu vou me desafiar a fazer aquilo. Então eu vou mostrar para o meu cérebro que existe um grande prazer em se superar, vencer a si mesmo. E aí você começa eu gosto de usar a analogia de jogar o chapéu do outro lado do muro e buscar. Então eu quero chegar ali. E aí você começa a ver os paralelos com isso, com qualquer outra área da sua vida. Seja perder peso, seja empreender, seja ter um relacionamento melhor. Então tudo está relacionado a isso. Estabelecer um objetivo, jogar o chapéu do outro lado e buscar o chapéu. Por que jogar do outro lado? Porque você, quando definir a sua meta, você não vai definir ela pensando no que você faz hoje. Se hoje eu consigo, sei lá, caminhar 10 minutos, eu vou colocar a meta de caminhar 20. Isso não é um desafio. Isso é uma coisa que você tem certeza que vai conseguir fazer, inclusive abre porta para autossabotagem. Porque como você sabe que é fácil para você fazer, você vai tender a desleixar daquilo, a não dar tanta importância. Quando você coloca algo que é desafiante, verdadeiramente desafiante para você, você tem que correr atrás. Você não sabe como vai fazer aquilo. E é nesse processo que você vai descobrir quais são os seus sabotadores e quais são as coisas que você precisa fazer, o que você precisa mudar na sua vida para atingir seu objetivo. E aí é fundamental a dopamina. Porque nesse ponto, se você já reduziu a maioria dos seus vícios, você vai começar a ter prazer em vencer a si mesmo. Ou seja, estabelecer um objetivo, chegar lá e cumprir aquele objetivo. Isso vai te dar essa sensação de que, poxa, eu sou capaz, eu posso. E aí, à medida que você vai exercitando, o que é a diferença entre conhecimento e sabedoria, né? Conhecimento é isso que a gente está fazendo aqui, conversando, trocando ideias. Sabedoria é pegar tudo isso que a gente está fazendo e aplicar na vida. E, naturalmente, o passo seguinte da coragem é sabedoria. Porque a coragem é para fazer alguma coisa. E quando você faz, você adquire sabedoria. Depois que você é sábio, o próximo passo natural é o discernimento, né? Ou a justiça. Então, eu acho que encaixou perfeitamente para mim agora qual o papel da autossabotagem no processo. Ela está lá simplesmente para mostrar a gente que, eu tinha esse hábito aqui, eu acreditava nisso. Só que se eu quiser chegar nesse outro patamar, eu tenho que eliminar isso daqui. E não é uma guerra, é um jogo. Se a gente observar o processo de autossabotagem não como algo que, isso aqui está me lenhando, está me segurando, está me prendendo. Não, na verdade ela está ali apenas para dar um sabor a mais ao seu objetivo. Pô, eu quero chegar aqui, ok. Só que para chegar aqui eu preciso vencer essa autossabotagem. Aí entra um outro microsistema aí dentro, que é entender o que é. Não a autossabotagem como um todo. Para mim, é simplesmente um obstáculo. Mas o que é aquele ponto específico dentro do que eu estou vivendo? Por exemplo, para mim, eu estou aqui no processo de criar um produto, né? Eu já tive muita dificuldade de sentar e gravar. Hoje, todo dia eu estou na frente da câmera, todo dia eu estou gravando conteúdo. Seja essa live aqui, seja as minhas aulas. E aí eu estou preparando meu script de vendas, eu preciso vender para as pessoas. E eu tenho uma sabotagem muito grande com relação a esse processo, essa parte do processo, que é
fazer o script de vendas, gravar e começar a vender. Eu tenho, sei lá, não sei se é vergonha, se é medo, eu consegui identificar o medo do não. Ok, tenho medo de tomar um não. Ok, mas por que eu tenho medo de tomar um não? Aí a gente começa a entrar. Aí eu fui buscando e acabei me parando lá na minha infância, que tinha uma menina que eu gostava na escola, e eu queria namorar com ela, ela não queria nada comigo, tal, e teve algumas situações em que ela meio que me ridicularizou ali na frente da galera, e isso, de uma certa forma, me bloqueou. Então eu fiquei com esse trauma, né, de me expor e de acabar recebendo não, de ser ridicularizado. Ok, mas será que isso se aplica a uma situação de venda? Se eu fizer uma oferta para alguém e a pessoa não quiser comprar, necessariamente isso vai fazer com que eu me sinta humilhado? Não, não faz muito sentido isso. Então, conscientemente, você sabe que aquilo não é uma verdade. Porém, isso é muito forte para você. Só o fato de ter consciência sobre aquilo não vai fazer com que você vença essa crença. O que é que você precisa? Coragem, que é ir lá e executar e fazer acontecer. Só que fazer para quê? Não tem um objetivo. Fazer para ganhar dinheiro. Tá, mas dinheiro eu já tenho. Bom, ruim, eu consigo pagar minhas contas aqui, as coisas estão indo. Então, eu não tenho um estímulo forte o suficiente para fazer isso. E aí é que entra a dopamina. Por que isso? Poxa, porque se eu fizer isso, eu vou ter resolvido um problema meu. Eu vou ter dado um passo a mais em direção a me tornar, sei lá, um ser humano melhor, a ter a minha empresa, a atingir os meus objetivos de vida, ou simplesmente vencer a mim mesmo. Enxergar lá quais são os meus pontos fracos, as minhas deficiências e resolver aquele negócio. Então, observar como um jogo. Isso aqui é o próximo desafio, a próxima fase é essa aqui. Como que eu venço isso? E se aprofundar, pesquisar, estudar, ver com outras pessoas que passam por aquele problema parecido com você, se a pessoa já venceu, como foi que ela resolveu aquilo, e a partir daí, uma vez que você tem algo que você consiga entender, pegar aquilo e praticar. Então a prática ela é uma constante quando você entra no modo de vida orientado a objetivos. Sem ação, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Eu acho que é basicamente isso. Maravilha, maravilha. Coisa boa, né, velho? Quando a gente junta os fios assim, emenda um ponto numa ponta na outra. Porra, é top demais. Eu tava ouvindo essa sua explicação aí, e aí peguei uma chave aqui com você agora, com relação com relação ao assunto que a gente já trata disso há um tempão, velho. A gente sempre fala disso aí, que tudo leva a esse ponto básico. Tudo parte da falta de conhecimento. E conhecimento implica em tanto conhecimento externo quanto autoconhecimento. Se você se conhecesse melhor, você conseguiria driblar uma série de situações que acontecem em sua vida. Tudo parte desse princípio, velho. Tudo que acontece hoje é por conhecimento ou falta de conhecimento. Tudo que é a sua vida hoje, o resumo do que é você, é por conhecimento ou falta de conhecimento. Por exemplo, o que é que me separa de Jeff Bezos? É tudo que ele conhece que eu não conheço. Mas biologicamente ele é a mesma coisa que eu. Somos seres humanos com capacidades iguais. Ele não tem 2 cérebros. Ele não tem 4 braços. O cara é um ser humano, igual a todo mundo. A diferença é que o conhecimento que ele reuniu e adquiriu e aplicou está extremamente além do que eu absorvi, do que eu apliquei, do que eu experienciei. Então, o que separa a gente é tudo que ele sabe que eu não sei. É a única coisa que separa, véio. O que separa todos os seres humanos é o nível de conhecimento. Nada mais. Aí eu lembrei de uma questão do seguinte. Você identificar, você saber quem você é. Quem é você? Aí é uma pergunta que eu tenho feito para mim durante todos esses dias, né? Porra, quem sou eu, velho? De verdade. Quem sou eu? Para poder eu alcançar algum objetivo, eu tenho que ter uma identidade definida. Eu tenho que saber quem é que eu sou. Vou assumir um cargo de liderança. Porra, eu sou líder? Eu tenho que saber. Se eu
não for líder, não adianta. Eu vou tentar liderar e ninguém vai se sentir liderado. E quando eu digo isso, não se trata de você controlar a ferro e fogo as pessoas, porque esses caras aí não são líderes, são ditadores. Então, eles governam pelo medo. Aí é diferente. Estou falando na questão de liderança de verdade, de você conseguir inserir nas pessoas a vontade de fazer as coisas que vai levar todo mundo para um objetivo comum. Então, essa é a essência da liderança. Então, o que é que você é? É uma pergunta que é louco, porque às vezes você fala, porra, eu sou tal coisa, só que aí tem um sentimentozinho lá dentro que fala, você não é isso aí, você tá se enganando, pô. Você não, eu te conheço, velho. Vá, tente outra aí, que essa daí não colou, não. Aí você, porra, eu sou determinado pra caralho. Não, velho, também não é não. Eu conheço você, não é assim. Sempre vai ter um sentimentozinho que vai. Quando você fala, por isso que eu falo o poder de falar, quando você fala, você sente, velho. Quando você fala, quando você escreve, você tem as sensações, você, porra. Velho, não tem como mentir pra mim mesmo. Eu posso até mentir pros outros, mas pra mim eu não consigo. E aí eu tenho me feito essa pergunta. E aí vem duas passagens aqui, né? Que uma está em Oséias, que é quando Deus fala: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitei, para que não seja sacerdote diante de mim. Aí o que está acontecendo? Você não se conhece, você não se enxerga desse jeito. Se você não se enxerga desse jeito, você vai querer que o mundo te enxergue? Não. Porra, eu sou um rei. Tá, você é um rei. Você tem tomado a atitude de rei, você tem reinado sobre alguma coisa, você não tem. Então, se você não é, você acha que você é, mas eu não vou te enxergar dessa forma porque eu tô vendo que você não é. Aí, quando você tem essa identidade firmada, e tem outra também, né, de João, conhecereis a verdade vos libertará. Quando você tem o conhecimento, essa base do conhecimento, você se conhece também, fica muito mais simples de você conseguir se sobressair a todas as outras coisas. Aí, não que não aconteça com quem tem identidades mais fortes. Aí, a gente tem acompanhado o Marçal, por exemplo. Você acha que tem as coisas que afetam a gente também não bate na porta dele? Bate. Se vacilar, bate em um nível muito maior, porque o cara tem muito mais responsabilidade para lidar, entendeu? E a gente tem essa mania de achar que quando você chega num certo ponto da vida, seus problemas terminam, seus problemas diminuem, nada, seus problemas aumentam de tamanho. Ele só muda de formato. O problema sempre vai existir. Aí, autossabotagem sempre vai existir. A diferença é a intensidade que ele vem. E vacilar para essa galera vem num nível muito maior, porque ele tem muito mais a perder. E o medo de perder as paradas. Aí eu percebi que muita coisa que eu deixei passar no âmbito da autossabotagem foi por medo de perder alguma coisa. Só que é louco que quando você tem medo de perder, você perde. Olha que viagem. Quando você tem medo de perder uma parada, aí, porra, você tá no emprego, no trabalho, e aí aparece uma oportunidade. Aí você, porra, se eu for e der errado, é até aquele lance que o Fernando falou. Se eu fizer tal coisa e der errado. Se eu for e der errado, eu vou ter perdido o emprego. Aí você não vai. Aí o que acontece? Você perde a oportunidade, porque cavalo selado, quando passa na porta, você monta ou ele vai embora. Você perde a oportunidade, mas aí na frente, um mês e meio, 2 meses, você perde o emprego. Você se lascou da mesma forma, velho. Então, o risco proporciona isso, esse medo de você perder alguma coisa. É aquela coisa que você falou, né? Aquele lance que você falou. Geralmente, o que está atrás do medo é muito bom, velho. O que vem depois, na maioria das vezes, é o que você precisava. E aí eu estou usando isso como termômetro. Deu medo, eu falo, porra, eu vou meter a cara nisso aqui. Tá me dando medo. E aí, o que é que acontece? O cérebro tem dois pontos básicos aí, que é
que numa situação de risco, ele vai optar por um desses dois caminhos, ou luta ou fuga. O caminho mais simples é a fuga. Então, quando aparece alguma situação de risco, você sempre vai fugir dela. Só que quando você está encurralado, não tem para onde fugir, que é o que acontece com a maioria desses empreendedores que hoje estão no nível puto aí de sucesso e tal. Se você acompanhar a história de vários deles, na grande eles não tinham mais nada a perder, velho. Ele, porra, eu vou. Então, quando você não está encurralado, você não tem para onde fugir, você luta, velho. É a única solução que você tem. E aí você percebe que a sua mente, que você tem plena capacidade de lutar, enfrentar aquilo ali, cair para dentro, dar mordida e superar, entendeu? Então, quando você sabe que você tem essa capacidade, é fácil de você ativar essa identidade. Eu antes tinha. O Zé até falou que ele também tinha esse lance de você concordar com a pessoa para não entrar digamos assim, numa discussão, num confronto. Eu também tinha isso. Hoje, meu irmão, hoje não quero saber não, velho. Se você estiver falando uma parada ali que eu não concordo, eu vou chegar na sua cara e vou dizer que eu não concordo. Porque eu tenho trabalhado para ativar essa identidade. Justamente para estar sempre buscando a questão do conhecimento. Você me fala, eu desconfio, porra, deixa eu ver aqui o que o Marcos falou, se é verdade mesmo. Eu vou lá e pesquiso. Isso é muito mais, isso é muito melhor para mim, que eu vou adquirir um conhecimento maior, vou aprender mais do que se eu tivesse somente acreditado no que você falou. Então, quando eu falo algumas paradas assim, por exemplo, o cérebro ele inclina mais para o lado negativo, um viés cognitivo negativo. Não acredite em mim, pesquise, velho. Duvide, porra. É essa questão. Eu até ficava no meio do mesmo na igreja, que quando o pastor falava, eu duvidava, mas eu ficava cabreiro de falar para as pessoas. Eu falei, não, véio, isso aí tá errado. Isso aí que esse cara falou não tá certo, não. Véio. E aí eu ficava com medo de falar para as pessoas, para não tomar apagação. Mas quando eu chegava em casa, eu ia lá e ia procurar entender para ver se era aquilo mesmo. Só que aí hoje eu já não me escondo mais. Se eu achar que não é, eu já falo que não é, entendeu? E para fechar, só esse lance de você ter essa identidade firmada, você conseguir entender quem você é, para poder você passar, romper esse limite da autossabotagem, de você enxergá-la como algo que quer te mostrar alguma coisa, mas que na verdade ela é menor do que você. Porque você tem uma identidade superior, você tem uma identidade forte. É a questão do. Um versículo que tem em Provérbios. Porque como imagina um homem no seu coração, assim ele é. Você tem que acreditar e acreditar quem você é, da forma que você é, não se trata só de porra, eu acredito. É você agir conforme o que você acredita. Então, se você realmente quer ser uma pessoa com um desempenho maior, se você quer ser uma pessoa com um nível de conhecimento maior, se você quer ser uma pessoa com uma capacidade de liderança maior, você tem que agir de acordo com aquilo que você acredita. Então você tem que buscar mais, você tem que aprender mais, você tem que se conhecer mais, porque o único caminho é esse aí, velho, é busca de conhecimento, é você absorver, não digo o máximo, mas o nível de conhecimento necessário para poder você fazer aquilo que você quer fazer. Show de bola, viu, velho? Cada dia que a gente se encontra aqui são descobertas assim, incríveis, a soma dos conhecimentos, né? E isso termina trazendo aqui benefícios gigantes para a gente. Essa matéria da autossabotagem, ela, para mim, inclusive, ela tem um muito forte, exatamente pelos aspectos que eu já coloquei aqui para vocês. E essa análise que a gente acabou de fazer aqui agora, dando em conta esses pontos todos, e um dos aspectos que mais me
me chamou a atenção e que acho que está mais dentro daquilo que me coloca nessa condição, é essa parte do ponto 2 que o Marcos destacou, que envolve a figura da coragem, né? Interessante que coragem é uma coisa que é peculiar a mim, é peculiar. Mas olha que negócio da Zorro. Parece que eu deixo sempre para o último momento, entendeu? Aquele que você falou, Peter. Porra, você tá encurralado ali, cara. E aí agora? O vai o racha arrebenta a tampa da caixa, como diz meu irmão. E aí, ou seja, naquele momento ali você vai lá e faz. Muitas coisas na minha vida foi assim. Tipo assim, porra, vou. Mas eu nunca neguei de fazer. Tipo assim, não vou fazer. Só que aí vem aquela porra da chamada procrastinação. E esse cara é o cara que eu acho que, na verdade, no fundo, é exatamente isso que leva a minha autossabotagem, por exemplo. Olha aqui, vou dizer mais para lá, aqui na frente, deixa lá, pá. Chegou no momento, é agora, velho. Você vai lá e faz. Aí, aquela coisa que o Marco falou, de jogar o chapéu do outro lado do muro. E é esse ponto de convergência que talvez precisa encontrar, pelo menos dentro de mim mesmo. Porra, como é que eu ativo isso? A minha forma de ativar o fazer é diante da situação. Então eu não consigo, tipo assim, porra, não, vou aqui trabalhar isso aqui, para chegar naquele momento. É uma dificuldade da porra. Aí é que entra a sabotagem, que o processo da preparação. Então, eu acho que a chave aí do discernimento da minha situação é exatamente esse ponto. Tá? A figura da que a gente chama de procrastinação. Esse cara, eu acho que é o grande quê? Porque diante dos desafios, eu não sou de deixar de encarar desafio, sou de chegar junto mesmo. Superei isso também, claro, né? Esse ponto aí que você destacou, que eu já tinha colocado aqui em outros momentos, de sempre ir me curvando dos problemas, né? Desviando das pedras. Ser como a água, né? Bruce Lee. Vamos passar por aqui. Porra, só que na verdade não é bem assim. Na verdade, você precisa encarar as rochas, né? Dentro de você. As situações. E eu nunca tive problema em relação a isso, de encarar. Quer dizer, nunca tive, não, tive sim. Em um dado momento da minha vida, que é aquela parte quando eu evitava o conflito, né? Evitava o conflito, evitava o confronto, e é interessante, isso me lembrou aqui, não sei se eu já contei essa história para Marcos, mas quando eu era garoto, que eu ia para a escola, e tinha um caminho que era mais curto, para chegar na escola lá, só que em um dado momento eu encontrei um menino que era maior do que eu. E aí o menino começou a me perseguir e tal, me escarreirar, como a gente dizia lá na nossa época. Tá me escarreirando. Aí eu, porra, ficava com medo da porra do menino. O que é que eu fazia? Eu subia uma escadaria da porra, fazia uma volta do caramba para poder chegar na escola. E esse era a minha situação. Interessante que antes eu tive uma situação com esse menino lá, e eu cheguei em casa e contei a minha mãe. Eu acho que da minha cabeça era meu pai, mas não foi. Começando com minha mãe no outro dia, ela falou, não, foi eu. Aí minha mãe falou assim, olha que você ia aqui em casa apanhado, velho, você vai apanhar de novo. Eu, porra, e agora eu tô fudido. E aí, qual foi o meu caminho? Foi desviar o máximo que eu pudesse. Era um caminho muito maior, mas era o que eu fazia para chegar na escola. Um belo dia, um dia chuvoso, inclusive, eu fui no meu caminho desviando do cara. Quando eu chego lá, até próximo da escola, olha o filho da puta lá. Aí ele olhou pra mim assim, tipo, porra, e agora, velho? Ah, por isso que você nunca mais passou lá, agora eu vou te pegar, não sei o quê. Rapaz, veio aquela porra na minha cabeça mesmo, falando, se você chegar em casa apanhado, você vai apanhar de novo. Rapaz, que me deu um negócio, uma ira, que foi interessante. Eu avancei no cara, velho. O bicho era grande, né? Eu avancei no pescoço dele, não sabia, nessa época eu não sabia nem lutar, nem nada, mas eu peguei ele no tipo um mata-leão, sabe como é? Do meu jeito, eu peguei pelo pescoço, joguei, desci no chão com ele, embolando lá, eu grudei nele, que não soltava nem com a porra.
E rolava pra lá, e rolava pra cá, e ele ficando vermelho com uma porra, e eu segurando. Acho que ia matar aquele miserável. Aí, aí veio o senhor, aí desapartou aquele negócio todo lá, e o cara, desesperado, e o senhor ainda me deu bronca. Como é que você faz isso com o menino, não sei o que e tal. Ele não sabia da história. E aí, meu irmão, foi ali para um lado, passa para o outro, todo melado de lama. Aí eu voltei para casa, né? Aí quando eu cheguei em casa, que foi engraçado, quando minha mãe abriu a porta, que me viu, meu irmão, todo melado. Meu Deus do céu, que foi isso? Aí você caiu. Aí eu contei a história para minha mãe, né? Minha mãe, como ele tinha me falado, né? Bom, se você chegar aqui em casa, você vai apanhar, não é possível que ela ia me bater diante da situação. Ela pegou, me limpou todo, mandou tomar banho. Eu fiquei em casa nesse dia. Mas isso, porra, velho, isso despertou em mim um negócio da porra. Diz assim, porra, você não tem que encarar, não tem que fugir do problema. Você tem que encarar a porra, seja ele que tá não for. Você tem que estar só motivado. A motivação, qual foi a minha motivação? De, porra, achar que eu vou apanhar de qualquer jeito, eu vou logo cair pra dentro aqui. E isso foi uma virada de chave na minha vida, sabe? Aí quando foi no dia seguinte, quando eu fui pra escola, aí eu já subi a escada, mas eu falei, não, vou mais, eu vou por aqui agora o cara ficou corajoso pra porra. E aí a gente foi encarando isso. E aí eu fui no meu caminho, no caminho mais curto, e quando eu cheguei no caminho, olha o cara lá, de novo, ele tava numa pedra grande assim, sentado assim, num pedrão assim. Aí, quando ele me viu, ele ficou assim, meio com a cabeça baixa, assim, pescoço assim, eu passei olhando pra ele, mirando ele assim, tipo assim, venha, filha da puta, que eu vou te engarguelar de novo. E aí, enfim, eu fui embora, acabou. Aí, a partir daquele momento, eu não dei mais voltas, entendeu? Encarei a situação. Claro que tiveram outras coisas, outras situações, eu continuei ainda evitando, assim, a coisa do conflito mesmo, mas aquilo ali foi para mim uma referência na minha vida. Então, sempre quando eu estou diante de uma situação que algo é muito maior do que eu me lembro disso. Eu falei, não, cara, você é capaz, você consegue, seja que tamanho for o cara, meu irmão, você vai meter ele no chão, você vai meter a porra dele. Se ele está te confrontando. Mas para chegar nesse nível, eu tenho que ser confrontado. Você entende? É tipo assim, eu vou partir para porrada, eu quero chegar aqui, não. Eu vou sempre criar a coisa da temperança, que eu acho que o Marco até falou isso aqui, né? Para trabalhar isso aqui e tal. Mas se isso for ativado em mim, eu tenho certeza absoluta, meu irmão, que aí o pau vai quebrar. E isso acontece comigo. Eu acho que isso tem a ver hoje muito com essa coisa da minha. Então eu vou jogando, até chegar no momento do confronto. Porra, agora a porra vai acontecer, meu irmão. Ou vai tudo por água abaixo. E eu vou lá e faço e resolvo. E eu acho que isso, sei lá, eu preciso quebrar isso de alguma forma em mim. Tipo, porra, eu consigo me preparar muito mais para de repente até nem precisar chegar nesse nível. Mas se chegar, eu estou mais que preparado, sabe? Aí essa conversa nossa aqui foi trabalhando essa visão aqui das coisas dos pontos, da temperança, da coragem, da sabedoria, do discernimento. Até o Marco falou que discernimento que é igual a alguma coisa, eu não terminei não anotando aqui a outra parte. Justiça. Mas o discernimento é igual a justiça? Isso. Justiça. Pois é. Que na verdade é justo, né? Depois que você chega a uma condição onde você é capaz de discernir certo e errado, porque discernimento é essa capacidade de chegar no equilíbrio, né, do certo e do errado e, portanto, da justiça, que justiça é equilíbrio, né? Então, isso aqui foi show de bola, cara. Isso aqui, para mim, hoje é Platão, 2.400 anos atrás. Né? Ei? 2.400 anos atrás, Platão. Sócrates. Platão, né? É. Rapaz, que show de bola. É isso aí, galera. Muito bom. Fernando, quer acrescentar? Não, tá bom, por enquanto. Tranquilo, irmão. Bom, beleza. A gente está se aproximando do final aqui, mas tem algumas coisas que eu quero falar que eu acho que são importantes. Quando o Zé falou aí do como água, né? O Bruce Lee fala, seja como água. Que aí ele falou, você trouxe para mim uma conotação de se esquivar dos problemas e tal, mas eu acho que não era isso que ele estava querendo dizer. Né? O próprio Bruce Lee ele tem uma filosofia muito interessante de vida, né? De enxergar as coisas. Então, na minha cabeça, com certeza ele não estava querendo dizer que era para você se esquivar dos problemas. Ele estava querendo dizer
que era para você fluir como a água, né? A água não se detém diante de nenhum obstáculo. Ela passa por onde for necessário, né? Então, não é que você vai fugir dos obstáculos, mas se tem uma maneira mais fácil de você resolver, é aquela maneira que você vai utilizar. Você não precisa necessariamente encarar o aspecto mais complicado do desafio que você está enfrentando. Então, você vai estudar aquele desafio, a melhor maneira de resolver ele é por aqui. Tem uma maneira mais difícil? Tem, mas eu não preciso resolver da forma mais difícil. Eu vou procurar resolver da forma mais fácil, porque quanto mais rápido eu resolver, mais rápido eu chego onde eu quero chegar. Depois, uma coisa que para mim, que ficou, para mim foi a grande lição dessa live, foi a vida orientada a prazer e a vida orientada a objetivos. Era uma consciência que eu não tinha e que caiu para mim agora de uma forma muito clara. Então, hoje, inclusive, eu me vejo entre uma coisa e outra. Eu estou aí na transição, tentando alcançar uma vida orientada a objetivos e abandonar essa vida orientada a prazer. E é engraçado, você fala, pô, mas então a vida orientada a objetivos não vai ter prazer. Muito pelo contrário. Eu percebo que o prazer que você tem em estabelecer um objetivo e alcançar esse objetivo é muito maior do que o prazer de comer uma comida que você gosta, de, sei lá, tomar uma cerveja, jogar uma bola com os amigos. Não que isso seja errado, mas o fato de você viver apenas direcionado a isso, a coisa do deixa a vida me levar, né? Quando você estabelece onde você quer chegar e você começa a buscar atingir seu objetivo, e você vai alcançando, né? Você vai estabelecendo micrometas, e você vai atingindo essas metas que você estabeleceu, poxa, o sentimento de capacidade, de poder que você tem é muito bom, sabe? E quando você olha para trás, você não quer sempre, você olha para trás e não quer mais voltar para aquela vida, porque essa vida é muito melhor, infinitamente melhor do que a vida anterior. Ontem estava conversando com minha esposa aqui sobre, a gente conversando sobre, eu contei ontem, né, que eu estava naquele estado de ansiedade e tal, e ela gosta de comer uns biscoitinhos, um biscoito recheado e tal, ela deixou em cima da mesa, foi trabalhar e deixou em cima da mesa. E anteontem no caso, eu naquele momento de ansiedade estava querendo comer alguma coisa, só que em nenhum momento passou pela minha cabeça comer aquilo, e nem comer qualquer coisa, tipo derivado de animal, né, eu resolvi comer só alimentos vegetais. E eu observei isso, ontem eu estava discutindo isso com ela, né, e tipo, fazendo análise desse momento, e em nenhum momento passou pela minha cabeça comer nada de origem animal e nem comer nada industrializado. Né? O biscoito estava lá, inclusive tinha um pacote que já estava aberto, era só chegar lá e pegar. Mas, tipo, simplesmente não era uma opção, não foi, tipo, que eu fiz um esforço para não comer, simplesmente era como se aquilo ali não fosse comestível para mim. E eu achei muito interessante isso, porque de uma certa... E eu pensei, falei, pô, já tem um mês então, né, que eu tô nessa alimentação. E ela falou, não, acho que vai fazer 15 dias ainda. Acho que quinta-feira agora faz 15 dias isso. E para mim é como se já tivesse muito tempo isso, sabe? E eu não penso em voltar atrás, porque eu vejo os benefícios que o meu corpo sente com isso. Eu vejo como aquela coisa da homeostase, né? Eu nunca senti isso na minha vida. Esse bem-estar, essa sensação de que eu posso fazer qualquer coisa com o meu corpo. Isso é muito bom. Então, quando você alcança esse estágio, você simplesmente pensa, por que eu fazia isso antes? Você não quer voltar mais, sabe? Ah, mas é muito gostoso comer um açúcar, né? Comer um carboidrato refinado. Engraçado que nem isso mais eu acho hoje. Eu já não acho mais que é tão gostoso assim. Porque o meu padrão de gostoso é aquilo que vai me fazer bem, que vai me colocar num nível melhor, mais elevado. E ele não vai. Então eu só vejo como pontos negativos. Né? Eu posso estar falando isso hoje, para amanhã, por exemplo, ter uma recaída, voltar a comer, e faz parte, é do jogo. Mas eu já experimentei isso, eu já sei como é que isso é. Então, por mais que eu volte, que eu tenha uma recaída, no momento em que eu tiver o impacto é gigante mesmo, a diferença entre você abandonar esses alimentos totalmente e a sensação que você tem no seu corpo. Eu ia dormir todo dia com a sensação do meu corpo pesado, tipo, como se eu estivesse me arrastando. Hoje eu sinto como se eu pudesse voar. Então, não tem como comparar uma coisa com a outra. Inclusive, quando eu estava nesse período de fazer dieta, voltava, teve um momento em que eu consegui ficar um pouco mais de tempo, e aí eu tive uma recaída. E eu comi um hambúrguer, se não me engano. E, rapaz, foi uma sensação tão desagradável, tão pesada, que eu fui dormir naquele dia pensando como que eu conseguia viver assim todo dia. Porque todo dia eu dormi daquele jeito. E hoje, para mim, é uma sensação impensável voltar a ter
voltar a ter aquela sensação no meu corpo, sabe? Então, quando você vive a coisa, quando você experiencia ela, você vê que realmente é muito melhor do que a vida orientada a prazer. E aí você só vai melhorando, porque você começa a ver, beleza, então eu quero chegar aqui. Você começa a trabalhar e você alcançou aquele objetivo. Pô, você se sente muito bem e você pensa, poxa, aonde mais eu posso chegar? O que mais eu consigo fazer agora? E aí você estabelece outro objetivo, joga o chapéu lá e vai buscar de novo. E isso passa a ser o prazer da sua vida. Só que, mais uma vez, voltando, né? Aquela situação. Você está criando algo. Você está desenvolvendo a si mesmo, está se vencendo a si mesmo, você está contribuindo com a vida de outras pessoas, dos seus familiares, da sua sociedade. Então, isso por si só é um prazer muito grande e é muito maior do que o prazer de você comer um doce, de você tomar uma cerveja, ou de você fazer qualquer outra coisa que seja. Não estou dizendo que não é para fazer mais, tá? Mas, tipo, isso não é mais suficiente para orientar a sua vida. E eu acho que o fator-chave nesse ponto aí é a meta, o autodesafio. Inclusive, eu quero sugerir até que a gente fale disso amanhã. Terminei aqui. Quem quiser fazer suas considerações finais, fique à vontade. Show de bola, velho. Show de bola. Com certeza aí foi mais um comprimido aí de conhecimento, né? Mais uma dose diária de conhecimento. Aí eu vou um pouco contra, que até já falei contigo, vou um pouco contra os dizeres da camisa de Zé. Que diz que conhecimento é poder, mas eu sempre falo para Marcos, né, Zé? Conhecimento é poder em potencial. Ele só se torna de verdade quando você executa. Então é o que eu tenho aprendido durante esses dias. E o que eu trago para aqui é justamente isso, não deixar com que isso fique só aqui nessa sala, mas que a gente realmente execute isso, traga para a vida, porque a única forma da gente colher os benefícios de tudo isso é se realmente a gente plantar. Então, enquanto ficar só na só na eu até brinquei ontem com minha esposa, né? Falei, que o dia da. Geralmente o pessoal fala que 1º de abril é o dia da mentira. Aí eu falo, o dia da mentira tinha que ser dia 1º de janeiro, que é o dia que todo mundo mente pro ano todo e ninguém cumpre nada. Então, não vamos deixar só na promessa, trazer isso realmente para a vida, executar e os resultados disso a gente pode não estar vendo agora, pode não estar vendo amanhã, mas em algum momento vai vir uma chuva massa, vai molhar o campo todo e a gente vai conseguir enxergar o resultado de tudo isso aqui. Maravilha. Fernandão, quer falar? Deixa eu ver o que eu posso falar, viu? Que vocês falaram. Deixa eu ver o que é que eu posso acrescentar, né? Eu acho que como o Bruno falou, acho que o conhecimento, acho que seja um dos elementos mais relevantes, eu acho, para conseguir passar por essas barreiras, no caso, que seria a autossabotagem, usar o medo como uma bússola. Eu acho que o conhecimento ele está mais atrelado ao desenvolvimento pessoal, profissional, e esse elemento ele vai determinar, acho que é um elemento determinante, sim, se você vai passar por essa barreira ou não. Mas eu acho que esse conhecimento não é conhecimento, eu falo no conhecimento no geral, livros, conversa com outras pessoas, a relação que a família tem na gente como pessoa, no caso como o professor falou sobre a mãe, se ele chegasse em casa,
apanhar, teria que apanhar de novo. Isso aqui também já escutei em casa, acho que é universal, na verdade, né? Eu acho que são fatores que, assim, que a gente nem entende quando é pequeno. A gente pensa, por que ele tá falando? Se eu apanhar, eu vou ter que apanhar de novo. Mas eu acho que quando a gente cresce, a gente vê. Então, acho que minha mãe tava me falando o quê? Que é para eu ter coragem de enfrentar essas barreiras. Eu acho que certas coisas que já vêm desde quando a gente é pequeno, já vem do inconsciente, só que a gente não se dá conta. Eu acho que quando a gente começa a se conhecer como pessoa, ou conhecer os fatores externos, a gente começa a entender que muitas coisas não fazem sentido, como o Bruno estava falando, a gente às vezes não colhe o fruto agora, mas no momento certo a gente colhe. Eu acho que o entendimento sobre determinadas situações e coisas que acontecem na vida, eu acho que vem dessa forma. Ela aparece no estalo. Passa a palavra para outro. Muito bem. É isso aí, Fernandão. Maravilha. Eu acho que eu vou trocar, Bruno. O dizer não vai ser mais conhecimento é poder, não. Vou botar discernimento é poder. É interessante que, quando você fala de discernimento, as pessoas, na verdade, não sabem o que é discernimento. A grande maioria não sabe o que é discernimento. Mas conhecimento, ela sabe. Só que o discernimento, eu acho que é o mais alto grau do conhecimento, né? Eu até falo isso às vezes, quando eu vou fazer uma aula presencial, eu sempre falo, ó, a nossa busca é o discernimento. O conhecimento é o processo de transformação de tudo isso. Aí, por exemplo, quando a gente fala, eu vou falar, falou sobre autossabotagem. Você, porra, esse assunto é interessante e tal, beleza, porra, massa. Mas passou ali e foi embora. Ele não virou conhecimento, foi uma conversa que não chegou a virar conhecimento. Na verdade, o que gera o conhecimento é quando isso desperta em você o desejo de buscar mais. E aí, porra, agora eu vou buscar mais, eu vou estudar mais sobre isso. Então, ele vai ganhando uma força, uma forma muito maior. Então, o conhecimento é a porta de entrada. A informação que, a priori, ela era uma coisa assim, porra, é interessante isso, mas não me despertou a vontade de buscar mais. Então, o despertar do buscar mais é o conhecimento. É quando você dá profundidade a entender um pouco mais sobre aquilo que você ouviu a priori. E aí começa a sua escalada no processo. Depois do conhecimento vem a sabedoria. A sabedoria é o conhecimento posto em prática. Então, quando você pegou aquilo, aquele entendimento, você se aprofundou naquilo, e você passou a praticar aquilo, então ele virou sabedoria. Sabedoria, conhecimento posto em prática. E quando você vivencia isso, pratica isso, internaliza isso, você vai ao cerne das coisas e ganha esse ponto, discernimento e ao cerne, e aí é que entra o equilíbrio de tudo isso. O conhecimento ganhou um potencial muito maior e chegou à figura do discernimento, que é o seu mais alto grau, que é a capacidade de você distinguir o que é certo e o que é errado. Isso pode ser no aspecto pessoal, isso pode ser no aspecto profissional, mas o conhecimento é a sua porta de entrada. A nossa escalada é o discernimento, que é a capacidade de discernir o certo e errado, ou da justiça, ou do equilíbrio. E eu digo a você que essa coisa da autossabotagem sempre estava, para mim, no nível de conhecimento. Ou seja, me interessava muito, eu lia muito, mas não conseguia me aprofundar para virar sabedoria. Esse é o meu passo seguinte, dentro dessa coisa da sabotagem. Isso aqui, a informação de hoje, me deu, assim, muito mais disposição de buscar um pouco mais sobre isso. Mas o meu intuito é chegar no seu alto grau, que é o discernimento, né? Dentro dessa figura da sabotagem. E aí, com certeza, o encontro de hoje me ajudou bastante nesse aspecto, muito mesmo. Como todos os dias, cada pílula dessa que a gente vem tomando, vem nos fortalecendo ainda mais. Sou muito grato a Deus, inicialmente, né? Que é o dono de todas as coisas, mas sou grato também a vocês. E essa possibilidade de estarmos juntos todos os dias aqui. Muito obrigado, queridos. Amo vocês, viu? Coraçãozinho ali. Bom, Pita quer
Beleza. Vou finalizando aqui a nossa live de hoje. Uma coisa só que eu queria falar antes da gente finalizar é que você não é o obstáculo. A gente acaba se confundindo com o obstáculo. Ah, eu não faço isso porque eu acho que não dá. Quando você fala eu acho que, esse é o obstáculo, não é quem você é, verdadeiramente. Mas amanhã a gente vai falar mais sobre isso quando tiver. Concordamos em falar sobre metas amanhã? Beleza? Pronto. Então amanhã vamos falar sobre metas. Autodesafio. Autodesafio, né? Metas. Então a gente vai falar sobre isso, o que é a meta, como é que ela funciona, né? Como é que ela pode ajudar a gente. Então, a gente se vê amanhã. Vou finalizar aqui a nossa transmissão. Um abraço a todos. Tchau, tchau.